Uma boa noite a todos. Vamos aguardar, estamos ainda dentro do horário. Vamos aguardar mais um minutinho para as pessoas irem chegando. Oi, Nelma, boa noite. Boa noite, Adivânia. Amém, Nelma. Boa noite, Rosângela, Aldaci, que estão chegando agora. Dá um beijo em Sofia, Rosângela. Ok, gente, são 7h30, então vamos cumprir o nosso horário. Hoje nós temos o nosso encontro de evangelioterapia com o tema O Evangelho Vivido e Sentido no Lar. Vamos começar a nossa noite elevando os nossos pensamentos ao Cristo, solicitando a Ele que seja o nosso modelo e guia, que permaneça conosco durante esses instantes que estaremos juntos, que invada a nossa casa e a nossa família, derramando sobre nós luzes edificantes, nos fortalecendo e nos dando resignação e coragem para seguir os dias que estão por vir. Esteja conosco, Jesus, e que assim seja. Então, gente, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho vivido e sentido no lar. Obrigada, Divânia, que reparou no meu corte de cabelo. Lima estava aqui apostando comigo. Será que alguém vai reparar? Porque ele disse que ninguém repara nessas coisas. Ah, tá, ele está corrigindo aqui. Ele diz que só os homens não reparam. Mas cortei, estava com saudade de vocês, de sentar aqui um pouquinho e beber na energia da nossa casa. O CETRASC, estrutura, né, prédio, segue de pé, derramando sobre a gente energias sempre muito refazedoras. Eu estou aqui hoje com Raimundo e com Lima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que sim. Olha o nosso salão, mantendo o distanciamento, um numa fileira, outro em outra. Enfim, vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho vivido e sentido no lar. Quando a gente pensa, né, no Evangelho, a gente tem, né, como conceito principal a boa nova, né, aquilo que vem trazer felicidade, a mensagem de esperança. E quem traz essa boa nova para a gente é o Espírito que a gente tem como modelo e guia, que é Jesus. Quando a gente pensa nesse Evangelho de Jesus, nessa boa nova de Jesus, vivida e sentida no lar, cabe para a gente uma reflexão, uma primeira reflexão. A minha primeira reflexão seria: o que é o lar? O que é essa casa? Quem vive nesse lar? Quem é que está conosco nesse lar? Vamos pensar um pouco. A gente tem, quando a gente pensa em casa, em lar, a gente tem a nossa mente
inicialmente uma estrutura, né? Essa estrutura seria uma estrutura de tijolo e de cimento, né? Toda organizada para nos receber, certo? Para nos acolher em dias como o de hoje, né? Dias de chuva e em dias de sol, certo? Mas o que seria um lar? Muito além do que uma casa, estrutura física. Como eu estou aqui, eu disse para vocês no início da nossa conversa que eu estava no CETRASC, na estrutura física do CETRASC. O que seria isso? Quando a gente pensa em lar, o que seria esse lar? Será que quem vive no lar, no nosso lar, conosco, é verdadeiramente aquele que participa e comunga dos mesmos sentimentos que eu? Não tem como falar em lar sem pensar em família. Nery chegou. Boa noite, Nery. Estava aqui sentindo falta de falar com você. Podem ser lares. Podem ser lares. Mas vamos refletir sobre o nosso lar. O que é o nosso lar? Quando eu penso em lar, em quem vive comigo nesse lar, vão pensando, certo? Porque a gente vai voltar para esse conceito. O Evangelho de Jesus, a gente traz ele, Jesus não escreveu, e que isso fique claro até para nosso início de conversa. Jesus, como grande psicólogo de almas, como grande filósofo, como grande pedagogo, grande mestre, ele não deixou nenhuma linha escrita, né? Pelo menos até aqui, historicamente, não foi achado nenhuma linha escrita por Jesus. Mas ele teve lá os 4 evangelistas, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que registrou no Novo Testamento a sua vida, as suas mensagens, certo? E nessas mensagens trazidas por Jesus, a gente encontra representado o mais elevado código de conduta, de ética existente na humanidade. Observem que quando Kardec pergunta para os espíritos, eu não lembro qual é a pergunta, mas os espíritos respondem para ele que Jesus seria o nosso modelo e guia. Não é? Por que Jesus seria o nosso modelo e guia? Porque nele está fundada a grande sabedoria, não é? Grande conteúdo de preceitos morais, que nos impulsiona para o progresso. Que progresso é esse? A gente tem aí em Jesus um caminho. Ele mesmo se coloca como caminho. Não é? Um caminho que nos leva a quem? Nos leva ao progresso, nos leva à perfeição. Chico, foi perguntado a Chico Xavier qual seria a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E Chico diz o seguinte, eu achei uma alegoria incrível, porque Chico responde que o Evangelho de Jesus para a humanidade, ele é semelhante à importância do Sol na sustentação da vida física. Observem que analogia incrível. Nós sabemos que para a existência do planeta, como está posta, e das formas de vida do planeta como está posta, o Sol é extremamente necessário. O Sol, ele aquece o planeta, ele traz as condições ideais para a vida. Então, para a existência de vida. E quando eu falo de vida, não só a vida dos seres humanos, não só a nossa vida, mas a vida do reino animal, do reino vegetal. Então, Chico diz que
a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade se assemelha ao sol, a importância do sol na sustentação da vida na Terra. Observem que analogia, né? Então, o Evangelho de Jesus para a humanidade, ele simboliza tudo, não é? Já Kardec, ele diz o seguinte, que o Evangelho de Jesus para os homens, em particular, constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida, privada e pública. O princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, um roteiro infalível para a felicidade vindoura. E levantamento do véu que oculta a vida. Então, observem que tanto Kardec quanto Chico trazem o Evangelho de Jesus como ferramentas essenciais para o progresso, para a vida, a possibilidade de vida na Terra. Eu tenho alguns comentários aqui, tá? Eu vou lendo, vocês sabem que quando a gente conversa, vocês podem ir falando e fazendo questionamentos ou trazendo alguma informação, tá? Para a nossa evangelioterapia de hoje. Nelma, realmente é uma alegoria muito linda. Mas vamos voltar a esse conceito de lar. E é um conceito, muitas vezes, né, um tanto quanto polêmico, porque quando a gente pensa em lar, né, a gente não consegue deixar de imaginar que nem todos os lares eles são estruturados, certo? Existem lares que são desestruturados, mas não é o lar espaço físico, tá? A gente poderia viver numa casa de pau a pique, né, em qualquer lugar, né, e esse lugar e esse espaço físico poderia ser considerado um lar. Então, a gente precisa desmistificar esse conceito de lar do conceito de casa, tá? São conceitos que são dissociáveis. O que simboliza esse lar? O lar, ele simboliza proteção, ele simboliza pra gente paz. É um lugar que eu volto todos os dias para recarregar as minhas energias. É um lugar que eu retorno para me reenergizar para o novo dia. É um lugar que me faz bem, é o lugar onde eu sinto paz, onde eu me sinto acolhido, onde eu me sinto protegido. Esse seria um conceito mais ou menos que ideal de lar. Atrelado a esse conceito mais ou menos ideal de lar, e para que ele existe aí uma peça fundamental, que é quem vive neste lar comigo. Quem é a minha família? Quem são essas pessoas que compartilham comigo todas as minhas dores diárias, as minhas angústias, os meus sofrimentos físicos? Quem é a minha família? Quem vive comigo? Quem acompanha a dor que eu sinto quando eu adoeço ou a minha insatisfação na minha vida profissional? Quem é que sintoniza comigo nesse lar? E aí algumas pessoas podem se perguntar, nossa, mas eu moro sozinho. Eu consigo ter um lar morando sozinho? Eu consigo ter, no lugar que eu vivo, proteção, paz? Eu consigo me sentir bem, harmonizada com esse ambiente, ainda que eu viva sozinha? E ainda que eu viva sozinha, partindo do princípio de encarnados,
sendo eu espírita e acreditando na possibilidade da existência de espíritos desencarnados habitando comigo, ou coabitando, ou existindo comigo nesse espaço. Certo? Nery traz pra gente que o lar nos acompanha onde formos, diferente de casa, que é fixo, circunscrito. Nery já está adiantando um pouquinho a nossa fala, né, Nery? Mas, enfim, o que é que eu tenho aí? Nessa habitação física, né, vivendo comigo, eu tenho, na maioria das vezes, a família, que é composta por afetos e desafetos, não é mesmo? A gente tem na nossa família, muitas vezes, aquela pessoa que nos apoia, que estamos ligadas a ela por laços de afeto, de amor, que são nossos cúmplices, né? As pessoas que até aqui caminharam conosco e caminharam mais ou menos numa mesma sintonia. Boa noite, Tânia Sotero. Nós temos também os nossos desafetos, que são, não tem problema, que são aquelas pessoas que nos impulsionam ao progresso. Não é? Imaginem só o quanto que eu aprendo quando eu vivo no mesmo ambiente que aqueles que estão ali, me alfinetando e me dizendo, olha, coloque em prática aquilo que Jesus nos ensinou e que você tem aprendido na casa espírita ou em qualquer outro templo religioso ou nos nossos estudos diários, né? Então, essa pessoa que está ali nos alfinetando, muitas vezes ela nos impulsiona a crescer, a exercitar a paciência, a exercitar o perdão, a estar atento o quanto ainda somos orgulhosos, egoístas e vaidosos, certo? A gente não pode deixar de perder de vista, gente, que a casa, ela é apenas a estrutura física, tá? Ela é apenas o lugar físico que eu habito. O conceito de lar, ele vai transcender a casa física. Por que que ele transcende? Porque ele simboliza o lugar de proteção, o lugar que eu me sinto cuidado, que eu me sinto em paz. É um ambiente que eu me sinto bem, harmonizado e equilibrado. Esse ambiente também não precisa ser um ambiente físico. Ele nos acompanha porque ele verdadeiramente está dentro de nós. Se a gente para pensar, e a gente vem discutindo isso desde março, onde estão gravadas as leis morais, ou onde eu sinto a presença de Jesus em minha vida, todas essas respostas, elas vão estar sempre nos levando a um mesmo lugar comum. Esse lugar comum somos nós mesmos. Esse é o nosso lugar comum. Desde o início a gente vem discutindo sobre isso. A chave está sempre conosco. Tânia traz a informação que na família dela tem uma pessoa que traz desconforto, mas ela está sempre pondo em prática. Exatamente. Duca traz que a gente tem que tirar bons ensinamentos, tanto dos afetos como dos desafetos. Exatamente. Lembrando que os afetos são aqueles que nos acolhem, os desafetos são aqueles que muitas vezes nos alfinetam e são os maiores impulsionadores para a nossa evolução. E a gente pensa, né? Quando a gente pensa em lar, tem uma coisa que eu discuto muito com as minhas duas adolescentes, né? Eu tenho duas adolescentes em casa, com idades diferentes, uma de 14 e uma de 18 anos. E as minhas duas adolescentes, a gente
nessa pandemia, a gente tem feito o estudo do Evangelho de uma maneira diferente do que a gente faz no dia a dia. E está bem perdoado, porque nesses tempos de pandemia a gente tem se adaptado e até se refeito a essa nova realidade. A gente tem lá em casa, né, um evangelho às quintas-feiras, que é um evangelho que eu faço com um grupo de evangelização aqui da nossa casa. Nós temos aos domingos o evangelho, que é um evangelho que estamos fazendo por videoconferência com outras pessoas da família que estão em outros lugares, né, em suas casas. E nós temos um evangelho, que é o estudo do evangelho que eu tenho feito com as meninas. E uma das coisas que a gente tem pontuado é: que tipo de energia a gente tem trazido para a nossa casa? Eu quero encontrar na minha casa, espaço físico, eu quero encontrar esse lugar quando eu chego de me reenergizar. Mas ao longo da semana, eu tenho sido vigilante com relação às coisas que eu tenho trazido para dentro do meu lar. Eu tenho trazido para o meu lar mensagens edificantes, ou eu tenho colocado na TV... Ai, gente, me fugiu agora. Como é o nome daquilo que os jovens estão assistindo muito para dançar, para aprender a dançar? Me lembrem aí. Umas danças que tem funk, nada contra, tá, gente? Acho que a gente precisa e deve ouvir aquilo que nos dá prazer, tá? Mas a gente precisa também ter em mente que para toda ação existe uma reação. Então, o que eu tenho trazido de energia para dentro da minha casa? Entendendo que eu crio em minha casa, ou sozinha, ou com as fit dance. Obrigada, Silvana. Silvana tem sobrinha adolescente, ela sabe. A gente discute muito sobre essa questão do fit dance lá em casa. A gente tem na nossa casa, tá, um conjunto de pessoas que estão vibrando em sintonias mais ou menos semelhantes, certo? Mais ou menos semelhantes, tá, gente? E aí, todas essas pessoas, a minha casa tem 4 pessoas, todas essas pessoas produzem pensamentos, certo? Esses pensamentos, eles vão gerar vibrações que vão se unir a outros pensamentos, a outras vibrações produzidas. Então, a partir do momento que existem ali 4 pessoas vibrando de maneira mais ou menos semelhante, eu vou criar no meu lar uma psicosfera, certo? E essa psicosfera, gente, a gente não pode perder de vista que vão se afinizar a ela outros espíritos, e aí eu vou falar de espíritos desencarnados, tá? Outros espíritos que compartilham de vibrações semelhantes às minhas e às das pessoas que estão no meu lar, certo? Então, a depender daquilo que eu assisto, a depender daquilo que eu escuto, a depender daquilo que eu falo, que eu verbalizo, que eu penso, eu vou criar essa psicosfera na minha casa. E eu vou me afinizar a espíritos desencarnados que vibram na mesma psicosfera que a minha. As minhas meninas amam assistir filme de terror, amam assistir filme de ação, de luta, com muita coisa assim, sabe? Elas estão nessa pandemia, de assistir várias séries de monstros e lobisomem, vampiro, enfim. E vira e mexe eu dou uma alfinetada nelas e eu digo para elas: olha só a energia que vocês estão trazendo para casa, vamos ter cuidado. São meninas que são evangelizadas, né? São meninas que estão aqui na nossa casa, na juventude. Duda veio desde a infância, então ela tem essa consciência. E a gente precisa estar reforçando com elas, porque esse é o papel do educador família. Independe de ser pai, independe de ser mãe, tio, tia, avó, tá? A função de educar as nossas crianças e os nossos jovens, elas independem do rótulo social ou até mesmo biológico que nós recebemos, ok? O rótulo pai, mãe, ele é meramente social. A gente sabe que esse elo, que esse laço é muito maior. Então,
Fiquemos atentos a essas frequências, né, energéticas que nós estamos vibrando, ok? Agora, quando eu penso em como melhorar, né, como viver o Evangelho de Jesus no meu lar, algumas pessoas, quando eu li a primeira vez esse tema, eu pensei logo só no Evangelho no lar. E aí, quando eu fui refletindo sobre ele, eu fui percebendo que ele não falava só do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é só mais uma alternativa de vivenciar o Evangelho de Jesus na minha casa. Ele é só mais uma ferramenta que eu posso utilizar. Essa questão da vigilância com relação ao que eu vejo, ao que eu escuto, a forma como eu me relaciono com as pessoas da minha casa, tudo isso é uma maneira de viver esse Evangelho de Jesus. A gente não pode esquecer, gente, não adianta eu ser espírita, não adianta eu vir para a evangelioterapia dia de quarta-feira ou fazer o atendimento fraterno para curar os males que já estão impregnados no meu corpo físico, porque tudo que chega no nosso corpo físico, a doença quando ela chega no nosso corpo físico, antes ela já nos atingiu. Ela já nos atingiu, ela já atingiu o nosso perispírito. Então, independente de eu estar na casa espírita, independente de eu estar numa evangelização, de eu estar aqui falando para vocês, nada disso tem valor, nada disso tem valor algum se a minha proposta de vida não for o de me melhorar. Nada, não adianta eu viver 35 anos de doutrina espírita e ter passado esses 35 anos sem compreender qual foi a proposta que o Cristo trouxe há mais de 2000 anos atrás para a minha vida. Não adianta eu vestir uma máscara de que sou uma boa moça, de que pratico os ensinamentos do mestre e na prática, na minha casa ou no meu trabalho, eu ser uma pessoa extremamente maliciosa, violenta, orgulhosa, vaidosa. Mais uma vez, eu reafirmo para vocês, a proposta desde março que a gente vem trazendo é sempre do voltar-se para dentro, é de eu compreender quem sou, de eu compreender como é que eu me coloco diante daquilo que o mundo exterior me traz. Eu estou encarnada, vivendo na matéria, colocando em prova tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo das minhas existências. Nós não temos só essa vida física. Nós temos um passado. Eu estou com uma oportunidade única de transformação. Essa vida aqui, eu, Alice, só vou viver ela uma vez, posta nesse tempo e espaço que nós estamos vivendo. Olha que oportunidade incrível, que bênção incrível eu pude receber de encarnar em um tempo de pandemia, numa era, num mundo totalmente globalizado, digital, que eu consigo saber em tempo real o que está acontecendo na China nesse exato momento. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar o meu rótulo de espírita e de boa moça, vou colocar debaixo do meu braço e vou esperar o momento do desencarne, chegar lá no plano espiritual e dizer, olha, eu fui espírita, evangelizadora espírita, e vou ter aí, a esperar daí algum benefício? Será que eu vou ter esse benefício? Do que vale eu ser espírita? Dizer que eu conheço do Evangelho do Cristo,
trazido numa proposta diferenciada, porque o evangelho do Cristo trazido à luz da doutrina espírita é um evangelho que me impulsiona a ser crítica. Um evangelho que diz para mim que eu não posso ser uma pessoa alienada. É um evangelho que me impulsiona a pensar. E continuo, mesmo conhecendo esse evangelho trazido por Cristo, eu continuo orgulhosa, vaidosa, avarenta, invejosa, ciumenta. Perdi a encarnação. Perdi a oportunidade de viver no tempo que estamos vivendo e me melhorar. Cida diz que é verdade, que somos abençoados em estarmos encarnados num momento tão singular. Pois é, Cida. Estamos tendo uma oportunidade que os nossos pais ou avós não tiveram. Eles tiveram, sim, as oportunidades dentro da necessidade deles. Mas olha só que oportunidade que nós estamos tendo de pôr em prática o Evangelho de Jesus. E mais ainda, pôr em prática o Evangelho de Jesus no nosso lar, na nossa casa interior, na nossa família, com os nossos. Lembremos que, e aí eu vou falar para vocês, né, do Evangelho no lar também, né, como mais uma proposta de transformação, tá, de viver esse Evangelho de Jesus. Eu trouxe aqui a minha Bíblia bem velhinha, presente da minha mãe, que diz o seguinte, em Mateus, capítulo 11, Lucas 11, diz o seguinte, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, Jesus os ensinou. Quando orardes, dizei. E aí vem a oração que a Igreja Católica chamou de oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que foi a única oração, né, que Jesus traz para a gente, né, como informação. E ele fala, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Observem, a gente poderia fazer uma live aqui só para trazer as mensagens edificantes que nós temos na oração do Pai Nosso. O quanto que nós temos de riqueza nessa oração. Só um minuto, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Aqui entrou uma ligação aqui. Estão me ouvindo bem? Sinalizem para mim, tá? Então, Jesus, ele traz para a gente, né, como ensinamento, a oração. Cida está me sinalizando que tá ok. Tânia também. Então, nós temos aqui a oração dominical, que foi trazida por Jesus como um ensinamento, né, de como se deve orar. E nós, espíritas, né, quando a gente vem até para o centro, logo no início das nossas andanças, né, quem chegou na doutrina espírita por vias do atendimento fraterno, ou por vias da reunião doutrinária, ou por vias de um grupo de estudo, a gente recebe logo a informação, institua o culto do Evangelho no lar. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente institui no nosso lar o culto do Evangelho no lar? E por que eu preciso instituir o culto do Evangelho no meu lar? Vamos pensar. Vamos pensar sobre isso.
Por que eu devo instituir o culto do Evangelho no lar, na minha casa física, ou com a minha família, ou eu que moro sozinho? Eu devo fazer esse culto do Evangelho no lar? E aí? Vamos pensar? O que é? Lembra que eu falei para vocês de sintonia, de vibração? Lembra que eu falei para vocês também que nós vamos vibrar, todos nós na nossa casa. Alice, eu tenho uma família com 8 pessoas. São 8 encarnados vibrando, tá? Emanando suas energias, seus pensamentos, juntando um com a energia do outro, com o pensamento do outro, formando uma psicosfera na minha casa, que vai atrair para minha casa espíritos que vibram em energias mais ou menos semelhantes a essa. E eu tenho também aí a psicosfera energética que eu vou formar no meu lar, tá? Então, se eu quero transformar a minha casa física num lar, num lugar de harmonia, de equilíbrio, de paz, o culto do Evangelho no lar, ele nos permite dar um primeiro passo. A regar ali, todos os dias, essa sementinha de amor, de harmonia. E como é que eu faço isso? Para quem não tem instituído o Evangelho nos seus lares, como é que a gente faz isso? Cida traz que o Evangelho ele serve para trazer e compartilhar ensinamentos do Cristo para aqueles que vivem conosco. E assim trabalhar a energia reinante em todos. Nelma, para inicialmente conhecer o Evangelho, convidar os irmãos de luz para a nossa casa e unir a família. Unir a família. Vamos lembrar disso daqui a pouco. Primeiro passo, tá? Vamos pensar no passo a passo. Eu preciso instituir o Evangelho num dia que seja acessível a todos. Por exemplo, eu trabalho à noite, todos os dias. Então, na minha família, instituir o Evangelho de segunda a sexta é muito complicado, porque eu chego em casa às 9h30 da noite, né? Então, 21h30, eu tenho uma filha de 6 anos, então é complicado. Então, para mim, durante a semana, não dá. Estou dando o exemplo da minha família, tá? No que foi confortável para mim. Aos sábados, eu estou aqui no centro até bem tarde. Então, é complicado aos sábados estar instituindo o Evangelho no meu lar. Combinamos que seria mais interessante aos domingos. Domingo é um dia que a gente gosta mais de estar em casa. Domingo é o dia que as meninas não se comprometem com nada de estudo. Então, instituímos no meu lar o Evangelho aos domingos à noite. Então, escolhido o dia e o horário, eu preciso criar uma rotina, tá? E tentar cumprir essa rotina de todo dia marcado e horário marcado. Estar com a minha família, ou se eu moro sozinha, nesse momento de reflexão e oração, certo? Por que a gente faz isso? Primeiro, para criar na gente uma disciplina. Segundo, porque entendemos que, durante o Evangelho, a nossa casa, ela é visitada pelos espíritos superiores e pelos espíritos que se afinizam conosco. É um momento que a gente está ali em oração. Então, eu estou trazendo para próximo de mim esses espíritos que são desejosos de estar conosco. Instituído o dia e o horário, como é que eu começo? Primeiro, o que é que eu faço na minha casa e que as pessoas fazem durante o culto do seu Evangelho no lar? A gente coloca uma garrafa com água, tá? Porque essa garrafa, essa água ela vai ser fluidificada, vai ser colocada ali as energias necessárias para aquelas pessoas daquele ambiente. A gente abre o Evangelho meia hora, 1 hora antes. Começa a harmonizar toda a família, começa a desligar tudo que for fonte de informação, coloca uma musiquinha que seja mais reflexiva, que traga para a gente essa energia de paz, essa energia de equilíbrio, de harmonia. E a gente abre o Evangelho com uma prece,
tá? Pedindo a espiritualidade que nos permita uma reflexão daquela mensagem, que traga a mensagem que seja necessário. E aí eu já vi de duas maneiras, tá? Que é a leitura do Evangelho como um estudo que é feito, finaliza uma mensagem hoje, na semana seguinte segue, né, com a mensagem, ou abrindo aleatoriamente. Aos domingos a gente faz a leitura da mensagem de maneira aleatória, mas nós temos feito ao longo da semana o estudo do Evangelho seguindo uma sequência, certo? Depois da leitura desse Evangelho, e mesmo quem mora sozinho costuma ler em voz alta, né, porque a gente acredita que os espíritos estão ali nos ouvindo, a gente faz um breve comentário sobre a mensagem. A gente traz esses comentários. O interessante é que todos participem. Gente, Evangelho no Lar é tarefa para as crianças também. Crianças muito pequenas, crianças de berço. Elas devem participar do Evangelho, porque é uma atividade da família, é uma proposta da família. Ah, meu filho é muito danado, meu filho não fica no Evangelho, ele nunca fica quieto, ele vai levantar várias vezes, ele vai desarmonizar esse ambiente. Gente, criança aprende, tá? A gente não pode perder de vista que estamos educando espíritos. Espíritos que muitas vezes trazem bagagens muito maiores que a nossa. E partindo do princípio que somos todos educadores, principalmente dos nossos, é necessário que nós ensinemos às nossas crianças que o momento do Evangelho é um momento da nossa família. E aí, Nelma traz unir a família. Eu hoje estava vendo um vídeo lindo, que ele não era nem espírita. Ele trazia uma família de evangélicos que faziam o culto do Evangelho no Lar todo domingo também. E a jovenzinha, a adolescente, ela dava o testemunho do quanto que o culto desse Evangelho no lar tinha melhorado a relação entre ela e os pais e entre os pais enquanto casal. O quanto que eles tinham começado a tentar compreender o outro. Ela dizia que ela não sentia prazer em estar em sua casa, que ela chegava e se trancava no quarto e não tinha vontade nenhuma de conversar com os pais, que os pais viviam brigando. Mas depois de instituído o Evangelho na casa dela, as reflexões sobre, no caso deles, né, eles fazem o Evangelho com o livro da Bíblia, do quanto que a relação entre os pais e ela com os pais tinha mudado. Imaginem, o que ela está dizendo para a gente? Que eles, através do culto do Evangelho, conseguiram transformar aquela casa, aquela família que estava desunida, desarmonizada, numa família mais harmonizada. Eles transformaram aquela casa, que era uma casa que existia brigas, e que é a realidade de muitos de nós, né? Uma família desestruturada, numa família que começou a se escutar, começou a entender que esse outro existe e precisa ser respeitado dentro das suas diferenças, dentro das suas limitações. E esse movimento de entender que o outro precisa ser respeitado, muitas vezes é difícil, porque isso implica a gente, muitas vezes, na gente entender que aquele que a gente ama, aquele marido, aquela esposa, aquele irmão que vive conosco, nem sempre vai acompanhar as nossas reflexões. É entender que muitas vezes até como forma de caridade, eu preciso deixar que ele siga o caminho dele, independente do meu. É duro, né, refletir sobre isso, principalmente que a gente sabe que no nosso lar normalmente está a nossa família nuclear, né, aqueles que a gente tem maior afinidade. Duca traz que o Evangelho no Lar é a oportunidade de conversar
Muitas vezes ficamos debaixo do mesmo teto, mas cada um vivendo a sua vida particular. Exatamente. Agora, com relação a essa fala de Duca, a gente precisa ter só um cuidado aí, né? Esse momento de conversar a gente quer conversar com a nossa família sobre qualquer outro tema. Eu vou dizer para vocês o que é que eu faço na minha casa com as minhas meninas. A gente faz o evangelho, faz o comentário do evangelho. Esse comentário, o evangelho na nossa casa, ele dura mais ou menos meia hora. A gente faz a prece de encerramento, certo? E aí, depois do evangelho, todo mundo, né, mais revigorado pelas energias das reflexões, a gente vai conversar. E aí é um momento da gente conversar mesmo. Olha, o que aconteceu essa semana que não foi tão bacana, o que eu fiz e que eu preciso melhorar. É um momento nosso, né? Mas aí a gente já instituiu na nossa família esse momento como nosso. É um momento em que a figura da mãe, né, se transforma humildemente na figura da ouvinte, porque muitas vezes a gente quer ser, né, aquele pai, aquela mãe ditador que não escuta os nossos filhos, achando que a autoridade está só em nós, quando na verdade o nosso filho, por menor que ele seja, ele traz no seu ser muitas coisas que nós precisamos refletir. Sim, muitas vezes eu agi impulsivamente e depois, no momento desse do evangelho, ou até em outro momento, as meninas me chamaram a atenção e disseram, olha, mas você exagerou. E de fato eu tinha exagerado, tá? A gente precisa entender que o lar, a nossa família, ela necessita ser um lugar seguro, um lugar de diálogo, um lugar que a gente escute. Eu preciso escutar os meus. Eu preciso respeitar os meus. Quando eu agrido as minhas filhas, gente, o que eu estou dizendo para elas? Porque elas me amam incondicionalmente. Eu tenho a certeza disso todos os dias. Quando eu agrido minhas filhas verbalmente, emocionalmente, eu estou dizendo para elas que isso é amor. Porque eu sou hoje para elas a maior referência de amor, do que seja amor. Então vamos ter muito cuidado como a gente se comporta com a nossa família. Principalmente com os nossos pequenos. Nós somos exemplo em nossos lares. E muitas vezes, nós que somos espíritas, ainda somos cobrados duplamente. Eu vou ler aqui uma reflexão de Nelma. Na minha casa, meu marido e meu filho se dizem católicos. Nem sempre querem participar. Na maioria das vezes, faço só. Alguma sugestão para mudar isso? Comprei a Bíblia para fazer com eles. E nada. Olha, Nelma, se você já tentou aí a alternativa da Bíblia, né? Se eles dizem que são católicos e estão muito seguros com relação a isso, fazer só é uma alternativa, tá? E colocar sempre, né? Estender sempre nas orações para eles, né? Criar... lá na minha família não é facultativa, assim como não é facultativa a vinda da evangelização. Eu já disse isso para vocês. Nesse ponto eu sou bem firme e bem rígida. Criança e adolescente precisa de um norte, e esse norte é dado pelo adulto. A única adulta da minha casa sou eu, então o norte que eu dou é que é obrigatório. Não é facultativo não, tá? É facultatório. Lá não quero participar, senta aí no sofá, não vai fazer nada na hora do evangelho, a gente está reunindo na mesa, fica sentado no sofá assistindo. Nelma segue dizendo que é uma resistência muito grande, parei de insistir, mas me sinto culpada em relação ao meu filho adolescente, devo obrigar? Olha só, essa questão de obrigar, ela vai muito de como essa família ela é estruturada. Tá? E principalmente a relação de culpa. A gente não deve ter culpa. Lembra do que eu falei? Muitas vezes é até um ato de caridade eu entender que cada um precisa seguir o seu caminho, tá? Na minha família funciona bem
ser facultatório, ser obrigatório. Não existe um estresse. Eu não posso dizer para você que existe um estresse das minhas meninas em estar na evangelização. Então, elas vêm, quando elas não querem vir, elas vêm assim mesmo, tá? Mesmo sem querer. E no final saem daqui felizes e satisfeitas. Com relação ao evangelho, elas ficam, não quero participar hoje, ficam sentadas no sofá, é também algo que eu trago para elas, que elas podem escolher não participar, não falar o que elas perceberam, mas elas precisam assistir, elas precisam ouvir, porque aquele é um compromisso da nossa família, de nós enquanto família, enquanto estrutura familiar. Já vivi numa estrutura familiar, até porque a gente não só tem essa família, né? A gente, numa outra estrutura familiar, que minha família nuclear, em que eu já cheguei a fazer o evangelho sozinha por anos. Isso é plenamente possível, é aceitável e deve ser feito sim, tá? Até porque a gente sabe que o evangelho feito em nossa casa, ele vai alcançar não só a nossa casa, mas essa psicosfera vai envolver os meus vizinhos, né? Então, gente, essa era a nossa reflexão de hoje, tá? Sobre o evangelho vivido e sentido no lar. Vamos... Marcelo diz assim: parabéns, Alice, também fui criado assim e acredito que seja a melhor forma. Que bom saber que Marlene estava ali, ó, também rédea curta com os filhos, dizendo a Marcelo, a Sheila e a Xanda que eles deveriam vir para a evangelização, tanto infantil quanto juvenil. Isso dá pra gente, uma tranquilidade, sabe? A gente sabe que independente do caminho que o filho escolha seguir lá na frente, nós fizemos enquanto pais, enquanto cuidadores, a nossa parte. Tá vendo, Cida? Marlene é das minhas, mesmo com aquela paz em pessoa, jogou duro na criação dos filhos, né? De dizer para eles que eles precisavam seguir um determinado caminho. Lima traz que o evangelho é moldar-se, ou seja, aceitar o outro do jeito que ele é e aguardar o tempo do outro. Verdade, aguardar o tempo do outro, é isso que a gente precisa pensar, né? Quanto a gente precisa respeitar o tempo desse outro. Nery, eu tinha uma dúvida, mas fica para a próxima. Nery, temos live sexta-feira, tá? E não sei que dia eu tô aqui de novo, mas assim, morro de saudade de falar com vocês. Me sinto conectada à energia dessa casa, me sinto muito feliz em estar aqui, né? Conseguindo conversar com vocês conversando também uns com os outros. Isso me deixa muito feliz. E vamos estar todos os dias, a conta-gotas, trazendo o Evangelho de Jesus à nossa casa, ao nosso lar interior, à nossa vida. Entendendo que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele a quem nós devemos seguir. E o maior psicólogo, pedagogo, médico, terapeuta de todos os tempos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que a gente tenha um resto de semana tranquilo. E obrigada a todos.